será um bate-papo bastante interessante. Vamos lá conversar, então, sobre a casomorfina. Para vocês terem uma ideia, a casomorfina, ela se transforma num componente químico chamado de caseína. A caseína, ela é modificada dentro do nosso estômago e nos nossos intestinos, ok? Não tem, Paulo. Inclusive, se você ver a imagem aqui, a gente colocou, inclusive, o leite. Na verdade, a casomorfina, ela é uma enzima... Boa tarde, Odaí. Ela é uma enzima, na verdade, que é colocada no leite, que já existe no leite, na verdade, o leite de vaca, que o ser humano acaba consumindo. E isso acaba gerando o quê? Que você consuma sempre esse tipo de alimento, esse tipo de líquido. Inclusive, a concentração dele é muito maior, sabe aonde? No queijo. O queijo é cheio dessa tal casomorfina. E o nome já está dizendo ali, ó, morfina. A morfina é um componente químico que causa dependência. Se ele causa dependência, ele faz com que você consuma sempre. Eu, por exemplo, adoro queijo, mas não suporto leite. Mas não sou aquele cara louco que fica comendo queijo feito um animal. Não é isso. Eu gosto de queijo, mas também se não tiver, tudo bem. Tá? Então, esse componente aqui, a casomorfina, ou no caso, o leite de vaca, ele contém as tais beta-casomorfinas. São uma forma de opioide encontrado no leite. Por exemplo, 80% da proteína do leite de vaca é caseína, porque isso é a transformação. Inclusive, sabe-se por novas pesquisas que o leite é um dos maiores causas de inflamação nos nossos intestinos. Ela é uma das maiores causas do aumento de peso corporal, porque ele modifica totalmente o funcionamento das nossas estruturas alimentares. Então, isso pode causar muito problema para a gente. Então, o Edaí está colocando aqui, deixa eu colocar aqui a mensagem dele. Então, deve ser por isso que eu como muito queijo. Provavelmente sim, porque a palavra morfina já considera-se como um opioide que faz você ter dependência. Tá? É por aí mesmo, Edaí. Bem, então, a questão é quanto sai do seu intestino. Ou seja, você alimenta, existe a digestão, lembrando que nós temos, na verdade, 3 digestões. A boca é o primeiro, quando você mastiga e macera o alimento. A segunda é o estômago, onde ácidos entram em funcionamento para digerir a segunda. E a terceira digestão acontece nos intestinos, onde são colocados ali insulina e outros componentes, pepsina, e outros componentes para ajudar na digestão e a quebra das moléculas de consumo que você teve. Tá? Então, a questão é o que sai do seu intestino. E para a corrente sanguínea, né, é aproveitada uma quantidade X e a outra quantidade é eliminada como fezes, né, é jogada para fora do nosso corpo. Então, as casomorfinas podem alcançar outras partes do seu corpo e ligar com os receptores opiáceos. É isso que causa a dependência a certos alimentos, tá? Causando problemas orgânicos, como também a má formação dos neurotransmissores. Vocês comecem a reparar que os meus assuntos eles vão se complementando. Falamos da serotonina, alimentação, ontem falamos da relação da vitamina B12 e agora nós estamos falando das casomorfinas. Quem acompanha o meu canal, você está vendo que os meus vídeos eles são complementares. A cada momento nós vamos colocando coisas que vão se complementando. Então, a casomorfina resume-se em leite de vaca, queijos, manteiga, que são transformados em caseína. A caseína é um tipo de opioide, no caso a casomorfina. Lembrando, a palavra morfina é um tipo de opioide que você encontra no leite. Tá? O Dai está me perguntando aqui, o leite desnatado em pó tem esse mesmo problema? Não. Esse é um fator importante. O leite desnatado não tem caseína, ok? Mas
ele contém muito mais gordura do que o leite natural, in natura. Ok, pessoal? Então, vamos ficar de olho. O amigo aqui, amigo que está colocando aqui, um detalhe importante para a gente ficar de olho, porque o leite não tem só esses componentes. Vou só lembrar uma coisinha a vocês aqui. Há um tempo atrás, quem tem um pouco mais de idade como eu, tinha o leite em saquinho. Alguns locais ainda vendem o leite em saquinhos, né? Então, você tinha o leite tipo A, o tipo B e o tipo C. Vocês sabem a diferença entre eles? A maioria não sabe. O leite A é aquele que é diretamente tirado da vaca, né, de uma forma higiênica, vamos dizer assim, né, por uma teta eletrônica que sai diretamente e vai para os tanques. É o que a gente chama de leite pasteurizado. Não é misturado com pastel, é outra coisa. O leite B, ele é retirado manualmente da vaca e fica até 3 dias sendo feito todo o processo para o ensacamento. E o leite C, sabe-se lá quando ele vai chegar às empresas para que seja ensacado, para ser colocado para a gente. Ponto. A maioria do leite que nós consumíamos naquela época era o leite C. Então a gente não sabe nem como é que chegava, de que forma chegava, quanto tempo chegava. Hoje ainda está pior. O leite em caixinha, ele demora em torno de 3 meses para estragar, certo? Para consumo. Só que o leite em caixinha, eles têm conservantes. Se vocês viram aqui que existia uma etapa do leite para que você entrasse em consumo, o leite em caixinha leva 3 meses. Se ele leva 3 meses para consumo, ele tem algum tipo de conservante, acidulante e algumas estruturas de formol. Tem gente que diz que não, mas tem. Tá? O formol é um tipo de conservante. Eu brinco sempre com meus alunos na universidade que se você toma muito leite, futuramente você vai para o tanque de formol para ser estudado na anatomia humana. Mas é uma brincadeira só que eu faço com o pessoal. Então, o leite tem seus componentes. Aí vem aquela pergunta: qual é o leite mais próximo do ser humano? É o leite da cabra. O leite da cabra, ele é muito parecido com o leite humano. Além do que, o leite de vaca, ele, segundo muitos nutricionistas, eu digo sempre, tudo que eu falo aqui é por dados científicos, eu não chuto absolutamente nada aqui, tá? O leite deve ser consumido até o 6º mês, o 6º ano de vida. Depois desse prazo, o leite começa a ser quase que um agressor ao organismo, causando inflamações, principalmente nos nossos intestinos. Então, se você quer tomar leite, se você é um adepto de leite, deve fazer uso do leite de cabra. Inclusive, existe o leite de cabra em pó, tá? Mas existe também o leite, eu sei que é um leite mais caro, mas é um leite muito próximo do ser humano. Além do que, sabe-se que o leite de vaca, ele é um tipo de hormônio, tá aí a prova aí, um opioide, tá? Que causa dependência. Por isso que tem gente que vai no mercado hoje e pega aquelas caixas inteiras de leite e coloca no seu carrinho. E, na verdade, se você tomasse sol todo dia, tivesse presença do sol durante 15 minutos, faria o mesmo efeito ou melhor para os seus ossos. Não precisa gastar dinheiro com leite. Ah, se você gosta do queijo, não seja excessivamente no consumo, ok? Vamos continuar aqui. Bem, então eles têm sido ligados a distúrbios cerebrais, olha só, hein? No sistema nervoso central. Podem causar diabetes tipo 1, psicose pós-parto, formação de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ou seja, ele aumenta a quantidade de gordura orgânica, pode causar alergias alimentares, e você acha que às vezes é o alimento que você comeu e na verdade é o leite, tá? E se você for lá na internet fazer uma pesquisa em relação ao leite, vai ter muitos elogios, mas você nunca vai ver alguém falando sobre essa relação do leite com a morfina, no caso a casomorfina, tá? Pode causar distúrbios respiratórios, problemas circulatórios, problemas de apneia do sono, que é hoje muito comum, eu conheço pessoas que têm esse problema. E vocês vão ver uma coisa que eu vou falar mais no final. Autismo. Existe uma relação com a casomorfina com alterações genéticas do autismo,
Olha só que detalhe importante isso aqui, hein, gente? Tá? Todo mundo fica assustado. Volto a falar. Tudo que eu coloco aqui é diretamente ligado a dados científicos. Eu não estou chutando absolutamente nada. Nada aqui é chute. Então, vamos continuar aqui. A casomorfina e o queijo, um vício. Tá? Então, uma vez que essa proteína digere lentamente, substâncias naturais semelhantes à morfina, nele agem como opiáceos no corpo, à medida que entram na corrente sanguínea. Por isso, de algumas pessoas, da necessidade do consumo excessivo dos derivados do leite, principalmente o queijo. Depois de um curto período, depois de comer alimentos à base de leite, a proteína começa a quebrar. Comparativamente vamos dizer assim, a digestão dos componentes do leite e da carne vermelha, a carne vermelha ela demora muito mais para ser digerida no nosso corpo, em torno de 72 horas. Então, leva 3 dias em média para que a carne vermelha seja totalmente digerida. Inclusive, a carne vermelha, quando consumida excessivamente, ela pode causar até mesmo algum tipo de problema em que você possa ter que ir até o hospital fazer lavagem para tirar aquele consumo excessivo de carne. Tá? O leite ele leva em média de 12 a 16 horas para ser totalmente digerido, o queijo principalmente. Ok? Bem, isso libera as tais casomorfinas, né? O nome morfina está bem característico, semelhante a drogas. Por isso que ele é chamado de um opioide, que está presente no leite de vaca, tá? Estou falando especificamente do leite de vaca, que se ligam receptores de opiáceos no cérebro e causam vícios em produtos lácteos. Por isso que tem gente, quando você fala do leite, quase briga contigo, tá? Tem gente que tem... Vamos fazer algumas coisas aí, vamos relacionar algumas coisas. Bolo leva leite, chocolate leva leite, muita coisa que a gente consome leva leite. Isso é a importância do desmame do ser humano. Porque o animal irracional também desmama. E por que o ser humano tem que ficar tomando leite a vida inteira? Se o ser humano, se o animal irracional desmama, chega um momento que a mãe vai seguir o caminho e o animal em crescimento segue o caminho. O ser humano não, ele continua tomando leite. O ser humano não consegue. Não consegue por quê? Porque esse leite que não é nosso, vem de um outro animal, e nós somos os únicos animais que tomamos leite de outro animal, não consegue desmamar. Por quê? A casomorfina, morfina, está presente no seu cérebro, mandando essa informação de forma de opiáceo. Aí você vai consumir sempre. Esse é um detalhe importantíssimo no consumo de lactáceos, de leite, queijo, manteiga e outros componentes do leite, iogurte, inclusive, também, tá? Bem, então, o queijo é tão viciante quanto o crack? Olha a colocação que eu fiz aqui, hein? O queijo é tão viciante quanto o crack? Na verdade, os laticínios e o glúten agem como drogas para muitas pessoas. Vai ser um outro assunto que nós vamos conversar futuramente, tá? O glúteo, né? O glúteo não, o glúten. Glúten é a região muscular da região das nádegas. O glúten, muita gente fala de glúten e muita gente diz assim, mas para que serve isso? Então, nós vamos conversar sobre esse assunto também, ok? Então, assim como um viciado em heroína ou pílula para dores, os tais analgésicos, né? Muita gente toma tanto analgésico e não sabe por que tem dores no estômago, porque os analgésicos, eles acabam aumentando a acidez estomacal. A gente sabe que o ácido clorídrico produzido pelo estômago, ele tem um pH próximo a 2 e ele acaba destruindo a parede interna do nosso estômago, por isso que a cada 48 horas, toda a parede interna do nosso estômago é renovada por esse ácido clorídrico. E pelo consumo excessivo de analgésicos, acabam ocasionando, por exemplo, úlceras estomacais, úlceras duodenais, por causa desse consumo excessivo de analgésicos. Então, fala, Fábio, como é que está esse pessoal aí do Ceará, beleza?
Então, assim como um viciado em heroína ou pílulas de dor sair de caseína, que é um componente modificado da casomorfina, pode produzir sintomas de abstinência. Então, é uma forma de viciar o organismo o leite, o queijo, a manteiga? Sim. Por isso o nome morfina, casomorfina. Então, é morfina que vem presente no leite de vaca, tudo bem, Fábio? Que causa esses problemas, por isso a dependência. Tem gente que não deixa de tomar leite. Tem gente que não deixa de tomar leite. E o leite deve ser desmamado do ser humano. Repito, o ser humano é o único animal que toma leite de outro animal. Ok? Então, a gente está falando aqui da casomorfina, presente no leite de vaca. Por isso, a dependência química, física do leite, do queijo, da manteiga, do iogurte. Nós deveríamos desmamar desse leite. Qualquer animal irracional desmama da sua mãe. Nós continuamos tomando leite de vaca, que não é leite nosso. Então, a caseína da proteína encontrada no queijo é concentrada, assim como o nível de casomorfina, portanto, o efeito prazeroso é maior. Por isso que as pessoas sentem prazer a tomar leite, sentem prazer a comer manteiga, queijo, iogurte, porque existe dentro disso tudo uma forma de manter você em consumo. Efeitos adversos do leite de vaca em bebês. Opa, vamos falar aí do autismo um pouquinho. A sugestão de que os efeitos semelhantes ao opiáceo de uma proteína no leite de vaca poderia fazer com que um bebê parasse de respirar era tão provocativa que os pesquisadores começaram a testar outras crianças de alto risco. Então, crianças que já nascem com algum comprometimento neuronal, com algum comprometimento de saúde, o consumo de leite de vaca poderia provocar mais problemas para essa criança. Volto a falar, somos os únicos seres que continuamos tomando leite sem ser o nosso leite. Tá? Nutricionistas, repetindo, nutricionistas falam que o leite de vaca só deveria ser consumido até os 6 anos de idade, no máximo. Isso, crianças saudáveis. Sim. O leite, ele pode causar quadros alérgicos, tá, gente? Depois de um tempo. E as pessoas não sabem. Corízia. Inclusive, bem lembrado, a corízia ou a sinusite e a rinite têm relação direta com o leite. É só você perguntar à pessoa que tem problema de rinite ou sinusite se ela tem por hábito consumir chocolate. Se ela tem esse hábito constante, tá? A probabilidade de ela ter sinusite ou rinite aumenta substancialmente. Isso tudo tem relação com quem? Não é o chocolate, é o leite. O leite é um dos maiores provocadores de problemas intestinais, como quadros inflamatórios nos intestinos, rinite e sinusite. E as pessoas insistem em continuar tomando leite de vaca. Então, em um estudo que os níveis sanguíneos dos peptídeos semelhantes à morfina do leite de vaca tiveram, em média, 3 vezes maior em bebês com episódios de risco de vida agudos de que aqueles em bebês saudáveis. Então, olha só, o leite, ele causa prejuízo em bebês já com problemas de saúde. Cito, falado anteriormente, o autismo. Acontece que há uma enzima que remove casomorfinas, que é a caseína, mas a atividade dessa enzima no grupo afetado estava trabalhando apenas com 50% das crianças saudáveis. E são pesquisas que eu estou colocando aqui, tá, gente? Assim, alguns bebês podem simplesmente não ser capazes de limpar esse problema, ou seja, o intestino, na verdade, levar isso para as fezes, ou ser filtrado nos rins, ou seja, um sistema não tão suficiente. E o estudo conclui a penetração do beta-casorfinas no imaturo, no sistema nervoso central da criança, pode inibir o centro respiratório no tronco cerebral, levando a respostas ventilatórias anormais
hipóxia, hipercapnia, apneia e morte. Deixa eu explicar essas palavras aqui. Hipóxia é a redução de oxigênio cerebral. Respostas ventilatórias anormais, a pessoa tem uma alteração respiratória. Hipercapnia é aceleração, ou seja, uma tensão maior na parte apneia, ela começa a reter oxigênio respirado adequadamente, na inspiração e expiração. E pode levar a pessoa ao óbito por essas alterações. Ainda mais se for uma criança que está, na verdade, nascida por um período menor de tempo, pode levar até o óbito nessa criança. Olha só, o leite de vaca, hein, gente? Cuidado. Então, a casomorfina e o autismo. Eu falei que ia falar sobre esse assunto. Boa tarde, Célica. Sobre os homens do Agreste e Sertão que se alimentam de leite de raízes até a velhice e mantêm seu colesterol no limite normal. Perfeito. Perfeito. Se você quiser, inclusive, citar esses alimentos do Agreste que produzem esse tipo de leite, é um detalhe importantíssimo aqui no nosso bate-papo aqui. Se você quiser citar, eu vou colocar aqui. Se você com-quiser comentar, porque não é minha expertise, tá? Se você conhece mais, ainda mais que você tem a sua moradia aí em Pernambuco, e você pode nos ajudar muito aqui com a sua colocação, por favor. Então, o autismo é o nome de uma doença que afeta o desenvolvimento cerebral. Lógico que em níveis diferentes, tá, gente? Existem crianças com nível de autismo muito alto, outros menores, ok? Então, crianças com esse transtorno, dificuldade de entender o que as outras pessoas sentem e pensam, eles também têm problemas para se comunicar. Em um estudo realizado na Rússia, pesquisadores descobriram que um tipo de casomorfina encontrado no leite de vaca pode ter um impacto negativo no desenvolvimento infantil humano, especificamente de uma maneira semelhante ao autismo, tá? Então, as alterações, porque a criança, logo que ela nasce, ela começa o processo, ela já está se desenvolvendo no útero materno, mas ela também se desenvolve depois, porque ela já saiu de um espaço reservado e depois ela começa a desenvolver. E às vezes esse leite, se você já tem uma predisposição ao problema, e o consumo do leite de vaca pode acelerar esse processo. Uma outra pesquisa na Universidade da Flórida, eles descobriram que as amostras de urina em pessoas com autismo, olha só, o primeiro caso na Rússia, ele fala do consumo. Aqui já é o consumo feito e descoberta dentro da urina da criança. Então, lá na Flórida, na Universidade da Flórida, descobriram que amostras de urina de pessoas com autismo ou doença celíaca é aquilo que você faz do teste do pezinho, para que isso não seja tratado ainda na infância, e casos de esquizofrenia continham grande quantidade de peptídeo casomorfina. Comparativamente, essa pesquisa ela faz uma comparação com pessoas que não têm esses quadros de autismo, tá? Olha só como é que tem problemas aí, a gente consome certos alimentos que fazem um mal terrível para a saúde da gente, e as pessoas acham que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é. Não é à toa que eu não gosto de leite. Obrigado, Célica. Sempre bem-vindo aqui a sua participação. Se quiser vir para cá conversar um pouquinho, até te chamo também. Eu te mando aqui rapidamente para você, se você quiser. Eu sei que você está na correria, já falou que está na correria. Bom, pesquisadores descobriram que esses peptídeos também podem ser elevados em outros distúrbios, como fibromialgia, fadiga crônica, que é o caso da fibromialgia, e depressão com base em relatos de remissão. Pessoas que têm problemas de depressão ou fadiga crônica repetida. Olha só, o leite, pessoal. Sintomas após exclusão total de laticínios e trigo. Há uma melhora quando a pessoa tira isso da sua alimentação. E ele cita o trigo também, hein? Aí a gente está falando do pão. Bem, eu acho que é um detalhe importantíssimo esse. Muita gente me procura com casos de fibromialgia. Deve se eximir do leite. Deve se eximir totalmente do leite. Na verdade, o leite, a gente está falando de um componente opioide, que é a casomorfina, tá, gente? Esse é o detalhe importante.